Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Todo mundo conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Beleza. Todo mundo conseguindo me ver também? Tudo tranquilo? Beleza. Então, meu nome é Raíssa, tá? Hoje eu vou ministrar essa sala, vou ser a mediadora da sala, tá? E antes da gente começar, eu vou querer primeiro ver se todo mundo está presente, todos os estudantes, e os avaliadores e a orientação. Então, eu vou começar pelo trabalho Análise da Valorização das Terapias e Eventos Holísticos, da Larissa. Larissa Serp está presente? Não, ainda não. Tá. O próximo trabalho da Aquacomunis, da Giovana Galvão e da Larissa Ferranini. Oi, a Larissa está presente. Beleza. E a Giovana? Ela não vai conseguir participar. Tá, tranquilo. O terceiro trabalho, análise comparativa de problemas socioambientais, da Eduarda Soares. Presente? Tá, a gente aguarda um pouquinho também. O próximo, da aplicativo de tecnologia assistiva para auxiliar as compras em supermercados, da Darly e da Giovanna Antonella. As duas estão aí? Sim, a Dari está aqui. Beleza. E os últimos trabalhos daí da educação de ensino superior, estudo sobre o Corozoa, da Laura. Laura ainda não. E complementação do levantamento e sistematização do inventário das unidades de interesse, da Rosana, Isabel e Dione. Alguma delas está presente? Ainda não também? Os avaliadores, pelo que eu vi, o Paulo está presente, o Carlos também e a Nara. Beleza. A gente vai só aguardar, então, um minutinho para ver se as participantes dos grupos que não possuem nenhum integrante chegam, tá? Vamos aguardar um minuto.
Tá, gente, então a gente vai dar sequência, tá? Eu vou iniciar dando uma introdução da feira. A FEBIC, a Feira Brasileira de Iniciação Científica, promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, com apoio de diversas instituições privadas e governamentais da nossa região, busca promover importantes conceitos educacionais ao estimular a realização e execução de projetos científicos na busca da solução de problemas cotidianos, do pensar criativo e inovador, da utilização de novas tecnologias, da percepção do meio ambiente, da sustentabilidade e, principalmente, do conhecimento. Para essa edição, considerando o cenário em que estamos vivendo e pensando na saúde e bem-estar de todos os participantes, a FEBIC se reinventou ao lançar a quinta edição em formato totalmente virtual, integrando todas as atividades que já são tradicionalmente realizadas quando presencial, as palestras, oficinas, apresentações culturais, além das apresentações e avaliações dos projetos. A gente agradece a presença e esforço de todos para estarem aqui hoje. Agora a gente vai assistir uma mensagem da equipe da coordenação, que vem trabalhando incansavelmente e voluntariamente para que esse momento se tornasse realidade. Eu vou desligar o microfone e a câmera agora para poder puxar o vídeo, tá? Olá, orientadores, estudantes e pesquisadores, sejam muito bem-vindos ao ambiente virtual de avaliação da Quinta FEBIC. Meu nome é Maurício Guetin, sou coordenador geral dessa edição e neste primeiro momento eu gostaria de parabenizá-los por toda a dedicação e empenho em chegar até aqui, pois sabemos que não foi um caminho nada fácil e é por este motivo que vocês já são chamados de finalistas. Este ambiente foi pensado com bastante carinho por toda a comissão organizadora, onde temos um excelente time de avaliadores que irá contribuir para a pesquisa de vocês. A minha mensagem, o meu recado como organizador e também como um ex-expositor é que o pensar global e o agir local é o que nós precisamos para mudar o mundo. E as nossas ações, por menores que pareçam, são capazes de transformar. Se nos conectarmos uns aos outros, seremos uma ponte para o futuro. Desejo a todos uma excelente apresentação. Certo, gente. Agora eu vou relembrar algumas regras, tá? Conforme o regulamento da FEBIC, para as categorias 3 e 5, que são as que vão estar presentes hoje na nossa sala, tá? Categoria 3, ensino médio e o técnico concomitante. Estudantes que concluíram o ensino médio e foram credenciados por outras feiras no ano de conclusão. E a categoria 5, estudantes de ensino superior. Para a categoria 3, a avaliação vai ser por meio de um vídeo, podendo haver considerações ou complementação no final da apresentação de forma oral pelos alunos, de até 5 minutos após a reprodução do vídeo, tá? A complementação fica a critério do projeto e é opcional. Para a categoria 5 do ensino superior, a avaliação pode ser realizada por meio de um vídeo facultativo e da apresentação ao vivo na sala virtual. E ela tem que ser realizada exclusivamente pelos alunos pesquisadores e terá um tempo de 11 minutos, incluindo nesse tempo o vídeo, quando for o caso, quando se aplicar. A banca vai ser formada por, no mínimo, 3 integrantes, de qualificação específica relacionada aos temas abordados. E a gente ressalta que, caso haja a interrupção da conexão com um avaliador durante a apresentação ou os questionamentos, o mediador eu vou aguardar o retorno em até 2 minutos. Se não retornar, a gente vai seguir com as demais apresentações, tá? E considerando que todas as apresentações estão sendo gravadas, o avaliador pode assistir depois e avaliar sem problema nenhum, sem haver prejuízo ao projeto participante, tá? Cada avaliador vai ter um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e os questionamentos, e isso também vai incluir as respostas dos participantes, dos alunos, tá? A avaliação pela banca vai dar-se-á sobre os seguintes critérios.
No critério de conhecimento vai ser avaliado o conhecimento teórico a respeito do assunto, a segurança e convicção dos resultados, as soluções dos problemas levantados, e no critério de pesquisa será avaliada a metodologia utilizada, coerência entre os resultados e os objetivos propostos, revisão da literatura, considerações finais sobre a pesquisa, impacto social e o ambiental e o econômico, criatividade e inovação e o relatório sucinto da pesquisa. No critério de apresentação do vídeo, será avaliado a clareza da apresentação, objetividade e a organização. Pode acontecer dos vídeos ultrapassarem o tempo delimitado pelo regulamento, que é de 6 minutos, tá? Ou ainda não estejam integralmente de acordo com as regras. Porém, ele vai ser reproduzido normalmente e podendo sofrer penalidades. Para dúvidas referentes ao regulamento, elas devem ser tratadas diretamente com a coordenação após as apresentações, tá? A gente vai ter uma sala virtual aberta para essa finalidade, que vai atender das 6h30 até às 22 horas. Uma coisa importante, os microfones precisam ficar desligados, tá? Somente quando for solicitado ou durante a apresentação do projeto de vocês, eles devem ser ligados. Para questões importantes relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat pode ser utilizado durante todo o momento, tá? A presença dos estudantes é obrigatória em todo o momento da apresentação, do começo ao fim, e vai ter uma lista de presença para a emissão dos certificados, que eu vou estar fazendo conferência, fiz a conferência no início e vou estar fazendo ao longo das apresentações, tá? Caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante pode dar continuidade. E nos projetos individuais, a gente vai aguardar um tempo de 2 minutos para ver se o estudante consegue retornar para a sala. Se não conseguir, a gente vai retornar, tá? Uma coisa importante, se não for retornado em 2 minutos, o projeto seguinte vai passar a ser apresentado. Esse estudante, se retornar ao longo das apresentações, ainda pode finalizar após a última apresentação da noite. Não retornando na noite da apresentação, a banca vai ser remarcada, tá? O uso da câmera ligada vai ser obrigatório para os estudantes comentarem e responderem os possíveis questionamentos dos avaliadores e também nos 5 minutos de considerações finais após a apresentação do vídeo. E para os avaliadores, habilitar a câmera vai ser opcional. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, tá? Ou abrir o microfone agora. E a gente vai dar início as apresentações, tá? A primeira apresentação seria a da Larissa Serpe, que tem como orientador o Guilherme, só que eu acredito que ela não está presente. Então, a gente vai para a apresentação seguinte, que é da Giovana Galvão e da Larissa Ferranini, com o orientador, o Carlos César. O trabalho é Aqua Comunis, uma análise comparativa sobre as consequências da exclusão social no consumo de água em comunidades de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vou desligar agora a câmera e o microfone só para poder abrir o vídeo de vocês, tá? O presente trabalho compreende uma comparação entre o meio de abastecimento e a quantidade de problemas de saúde que atingem a região sul de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde muitos moradores não têm condições financeiras para arcar com o pagamento das tarifas de água. A pesquisa se justifica pela existência de problemas socioespaciais, feita a partir de observações em uma campanha de entrega de agasalhos, no qual uma grande quantidade de pessoas apresentaram condições insalubres e relataram estar com diarreia. Com isso, foi questionado se aquele fato poderia estar relacionado com a qualidade da água consumida pela população dessa região.
A região sul da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é marcada por inúmeros problemas, onde a desigualdade social é agravada por situações de risco e degradação ambiental, o que configura um processo de exclusão social e urbana na nossa cidade. Trabalha-se ainda com a hipótese de que o motivo da grande quantidade de crianças e idosos apresentarem problemas de saúde seja o consumo de água crua, que é a água de poço, sendo que muitos moradores demonstram não possuir condições financeiras para custear a água disponibilizada pela concessionária local. Os objetivos do projeto estão entre conhecer as características socioeconômicas dos moradores locais, identificar o modo de abastecimento de água na região, verificar se a água de poço é própria ou não para consumo humano e verificar se as doenças relatadas estão ou não estão relacionadas com o consumo de água, e assim apresentar resultados sobre a qualidade de água dos poços semi-artesianos por meio de análises físicas, químicas e biológicas. Por conta da pandemia do Covid-19, optou-se pela aplicação de um questionário por plataforma online e ligações telefônicas, onde os contatos foram disponibilizados pela parceria entre o projeto e a ONG Asas do Futuro, que atua dentro da comunidade. Assim, foram realizadas aos moradores perguntas de características socioeconômicas e do modo de abastecimento de água na região, verificando os riscos de contaminações causadas entre eles. A segunda etapa da metodologia foi realizada por meio de observações feitas na campanha dos agasalhos e com a ajuda da ONG Asas do Futuro. Foi selecionado um ponto, que seria uma família, que apresentava sérios problemas como dor de barriga constante, diarreia e enjoo. Com a ajuda de profissionais do Laboratório de Qualidade de Água da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, foi coletado cerca de 1.000 ml de água em um ponto selecionado, a qual foi armazenada em frascos limpos e desinfectados, seguindo todas as exigências necessárias para uma análise segura. Em um outro momento, tendo como base os resultados da aplicação dos questionários, com a ajuda dos profissionais do laboratório Biolaco, ambas as amostras foram condicionadas e encaminhadas para análises físico-químicas e microbiológicas, em um período de até 24 horas, para garantir que a água se mantivesse nas mesmas condições, a fim de determinar se a água de poço consumida pelos moradores é quem transmite o vetor responsável pelo quadro clínico apresentado na pesquisa. Até o presente momento, a pesquisa mostrou que uma parcela significativa de moradores consomem água de poço e apresentam vários problemas de saúde, tais como diarreia, dor de cabeça, vômito, enjoo, azia. Através de análises, constatou-se que 91% dos entrevistados sobrevivem com até um salário mínimo e 9% não possuem renda definida. Destes, apenas 35% possuem algum tipo de formação e 64% não concluíram o ensino básico. Atualmente, 47% dos moradores entrevistados encontram-se em situação de desemprego. Referente ao modo de abastecimento, verificou-se que 20% dos moradores entrevistados consomem água advinda de poços semi-artesianos. Dessa porcentagem, alguns relataram alterações no sabor, no odor e na coloração da água consumida. Dos moradores que apresentam poços na residência, 70% relataram a aproximação entre o poço e a fossa séptica, vulnerabilizando o risco enorme de contaminação. Além do mais, foi relatado a dificuldade financeira na contratação dos serviços disponibilizados pela concessionária responsável pelo abastecimento na capital, evidenciando a situação econômica da região. Por meio da pesquisa, verificou-se que a região não apresenta rede coletora de esgoto. Com relação ao consumo da água, os dados coletados demonstram que 95% dos moradores das residências que possuem poços já apresentaram alguns sintomas, como enjoo, dor de cabeça, diarreia, gosto amargo na boca e dor de barriga logo após a ingestão da água. Com a análise da água, obteve-se os valores físico-químicos e microbiológicos da água amostral. Comparando com os valores máximos permitidos pela Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde, de 28 de setembro de 2017, foi o fator de alarde, o pH, que se apresentou fora dos padrões permissíveis pelos órgãos responsáveis, os níveis de amônia que se apresentaram quase no limite do parâmetro do Ministério da Saúde. E a análise também mostra a presença de coliformes totais estando fora do padrão de consumo, o que insinua uma infecção na água analisada.
Através do projeto, verificou-se que os problemas socioespaciais estão relacionados com a vasta desigualdade entre a região sul e as demais regiões. A dificuldade financeira de contratar os serviços traz como única solução o consumo de água de poço artesiano. As análises feitas nessas águas evidenciaram a presença de coliformes totais, deixando uma grande preocupação e a certeza que esses moradores precisam de ajuda. Certo, gente. Agora a gente vai... o grupo vai querer dar alguma consideração, complementação do projeto que a gente apresentou o vídeo agora? Não. Não? Tá, então a gente vai dar início às considerações dos avaliadores. Eu só vou pedir para eles se apresentarem primeiramente, começando pelo Paulo, se possível. Sim, boa noite a todos. Então, eu sou o professor Paulo Pires, sou engenheiro florestal, sou professor aqui do Instituto Federal Catarinense de Rio do Sul e trabalho com as disciplinas aí de meio ambiente e metodologia científica. Tenho mestrado e doutorado na área de desenvolvimento rural. Então, sinteticamente é isso. Não sei se eu já posso fazer minhas questionamentos ao grupo ou se é no momento seguinte. Pode realizar, a gente vai apresentando um por vez. Tá, ok. Então, em primeiro lugar, parabenizar o grupo, né, por esse trabalho que é bem interessante, que demonstra assim, um bom domínio sobre os conteúdos, né, de sociologia ambiental, que é um tema bastante relevante para a atualidade. Então, eu acho que só questões assim que só para ressaltar mais e talvez dar a oportunidade das pesquisadores aí se colocarem, né, como pensadores. Então, primeiro, uma questão que me fiquei em dúvida, se os moradores eles têm consciência de que os problemas de saúde que eles estão sentindo advêm da água, ou se isso foi uma novidade para eles, né, se essa informação, eles não tinham essa consciência de que os problemas que eles estão sentindo é muito em função das próprias ações, né? Se eles, da relação que eles têm com o meio ambiente, né, até por uma questão de diversidade, de incapacidade financeira, né, de fazer como deveria ser feito. Então, se isso é uma consciência, se existe essa consciência deles dessa dificuldade ou se eles não têm essa noção. E uma segunda questão seria com relação ao posicionamento do grupo. O que vocês, pelo que vocês visualizaram e interpretaram a realidade, que caminhos você acham que poderia ser possível para solucionar esse problema? Como vocês interpretaram essa realidade, né? Bom, eles não têm conhecimento sobre essa situação, para eles é uma coisa muito corriqueira, é algo normal para eles ter esses sintomas. Então, muitas vezes, eles nem vão na UBS, que tem uma única UBS no bairro inteiro, então eles não vão, porque para eles é algo comum. E nós pensamos em levar essa realidade para a parte da política, para os políticos eles nos ajudarem a pensar em políticas públicas para aquela região. Porque ali a gente pode perceber um grande descaso político, porque a água, o consumo de água potável é um direito, e eles não estão tendo isso. Então, num primeiro momento, nós pensamos em levar esse problema até um político. Agora estamos tendo contato com vereadores, levando essa proposta para eles. Ok. De minha parte, eu estou satisfeito. Eu acho que isso é interessante, né? Mas, em termos tecnológicos, assim, será que não teria algumas alternativas que poderiam ser viabilizadas de imediato? Porque é um problema imediato, né? Uhum. Tipo,
a coleta de água da chuva, né, é uma tecnologia barata e de fácil implementação, e que o tratamento seria, de repente, mais fácil, mais rápido, né, porque até esperar uma política pública, de repente, poderia ser um tanto quanto demorado. Mas estou satisfeito com a resposta, interessante. Parabéns. Obrigada. Certo. Muito obrigada, professor Paulo. Agora a gente vai dar sequência para o próximo avaliador, que vai ser a Dionara. Se possível, se apresentar, e daí pode fazer as considerações. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou a Nara, com alguns já conversei ao longo desses meses. Eu vou fechar minha câmera porque ela acaba dando um pouquinho de interferência, tá bom? Eu sou professora de língua portuguesa, formada em letras, com especialização em línguas modernas e mestrado em educação. Faço parte da comissão organizadora da FEBIC desde a sua primeira edição, então, alguns de vocês talvez eu tenham até me encontrado no ano passado, né? Em relação ao trabalho de vocês, Larissa, eu achei também muito pertinente, eu acho que tem uma relevância muito grande que a gente busca, quando a gente percebe que a ciência, né, que a pesquisa, ela tem como principal motivador realmente resolver problemas, encontrar problemas do nosso dia a dia. Eu acho que vocês tiveram uma discussão muito boa em relação a isso. E como disse o professor Paulo, buscar caminhos também, né? Tipo assim, a gente parte normalmente de uma hipótese, obviamente, como vocês também deveriam ter, acredito, e buscar confirmar ou não essa hipótese de vocês. Você falou que uma das ideias seria buscar agora esse caminho, até mesmo, tem que ser pelo caminho da política, obviamente, né? Porque é uma política pública, mas também eu queria que o professor tenha colocado ali a questão da conscientização da própria comunidade, não apenas das ações que cada um de nós é responsável por aquilo que produz o espaço que a gente está inserido, né? Mas muitas vezes isso é questão da educação também. Então, talvez seja um fator de iniciar um trabalho realmente de conscientização, de educação mesmo da população, de buscar seus direitos, e também envolver, sem dúvida alguma, o mundo político, né? A questão da política pública. Se vocês chegaram, a pensar em alguma coisa nesse sentido, o que vocês acham que poderia abrir a partir de agora? Então, nós pensamos também, porque por conta da pandemia, nós ficamos meio sem poder fazer muita coisa. Mas nós pensamos também, depois de passar a pandemia, reunir esses moradores na ONG, que nos ajudou, para fazer como uma cartilha sobre possíveis formas de limpeza dessa água. Por exemplo, a fervura dela, mesmo que tendo alguns que eles não têm essa condição de utilizar o gás para isso, por exemplo, alguns poderiam ter, e a fervura da água seria uma solução para isso. Então, nós pensamos em buscar meios mais de fácil acesso e de forma segura para eles. E fazer uma cartilha, uma palestra para conscientizar eles na ONG. Reunir esses moradores na ONG para fazer isso. Ok. A minha parte está tranquila. Parabéns, meninas, tá? Muito bom. Obrigada. Certo, gente, agora nós vamos para o último avaliador, que no caso é o Carlos. Se possível se apresentar e já pode fazer as considerações, beleza? Ok. Boa noite a todos. Boa noite a Larissa, integrante do grupo. Boa noite. Eu sou o Carlos, a minha formação é em História e Geografia, sou professor da rede municipal de 3 municípios do Rio Grande do Sul. E minha formação em pós-graduação é na área de educação, atualmente faço doutorado. Inicialmente, assim como os demais avaliadores, eu quero parabenizar o grupo pelo excelente trabalho, pela clareza, né, nas questões, enfim, fez vários apontamentos
que eu faria, enfim, os colegas, né, avaliadores também já fizeram, né, uma relevância social e ambiental do trabalho de vocês, acho que merece destaque. E as considerações que eu tenho são mais no sentido de contribuir também para a discussão, algumas coisas que os colegas já colocaram, você também já colocou, Larissa, então só mesmo em relação a essa ONG que você comentou, que auxiliou vocês na coleta de dados, ela é a única instituição, digamos assim, comunitária desse bairro, ou algum outro órgão, alguma associação de moradores, alguma coisa que também possa exercer um pouco esse papel de luta, né, por políticas públicas, enfim, que tu colocaste. Enfim, seria mais nesse sentido. Então, essa ONG, ela é... Pode falar. Entendi. Essa ONG, ela é a instituição que abrange a maior área, que atinge mais pessoas. Mas tem também uma outra ONG, só que daí são de freiras. Só que ela fica mais afastada da nossa área. Mas atua também naquela região, uma ONG da igreja. Que faz também trabalhos sociais, como balé, judô. Eu acredito que o grande desafio seja justamente essa conscientização, né, da população, como ali tu apontaste alguns caminhos, né, para que não se dependa sempre, né, de uma generosidade, enfim, de uma benevolência das autoridades políticas, enfim, né, mas é um caminho que eu acho que a pesquisa de vocês ajuda, né, e a divulgação desses dados com certeza é importante para a própria comunidade, né, esse processo de luta, de mobilização, né, por seus direitos, né, porque a gente está falando de direitos básicos, né, da população. Enfim, mais uma vez, parabéns e minha parte... Obrigada. Certo, então, muito obrigada pelas considerações e pela apresentação. Agora a gente vai dar início à apresentação do próximo projeto, tá? Nós vamos para o projeto uma análise comparativa dos problemas socioambientais em 2 bairros periféricos na região sul de Campo Grande. A estudante é Eduarda Soares, ela está presente? Sim, boa noite a todos. Me chamo Eduarda. Beleza, então eu vou mutar o microfone e a câmera para poder passar o vídeo, tá? Um pouco, né, sobre o meu projeto, uma análise comparativa de 2 bairros periféricos aí da região sul de Campo Grande. Então, o meu projeto, ele é um trabalho, né, que faz um estudo comparativo entre 2 bairros aí periféricos da região sul mesmo de Campo Grande, como o próprio título diz. Essa ocupação ela foi feita em 2 momentos distintos, sendo uma caracterizada pela sua ocupação regular e a outra pela ocupação desordenada, né? Essa análise ela se faz necessária devido aos nítidos problemas socioespaciais que são notados mesmo, fora os problemas ambientais também que compreende aí essas regiões. O objetivo dessa pesquisa é identificar as injustiças socioambientais de modo a chamar a atenção das autoridades, bem como despertar o interesse, né, do cidadão, de modo a atuar aí ativamente em comunidade, né, de modo a melhorar aí o meio em que se convive, né, de alguma forma, seja através de políticas públicas de melhoria ou através de solicitações mesmo que venham a agregar e chamar a atenção mais efetivamente das autoridades competentes. Então,
para a realização dessa pesquisa, nós utilizamos aí um vasto levantamento bibliográfico, né? E também, justamente para entender esse processo. Também fizemos pesquisa a campo com registros fotográficos, mais a aplicação de 108 questionários, a fim de entender, né, quais são os principais problemas aí socioeconômicos que essa sociedade, aliás, que essa população vive, enfrenta, e também os problemas de infraestrutura, como que também não deixa de ser importante no nosso projeto. Como resultado desse projeto, foi identificado que a maior parte dos moradores estão desempregados ou trabalham informalmente. Quanto à questão das problemáticas, né, as dificuldades que eles enfrentam, eles abordam sendo, primeiro, a infraestrutura e, na sequência, a segurança como as mais alarmantes. O trabalho ele permite identificar, né, essas problemáticas socioespaciais e também ambientais. Essas que dentro, não dentro, mas nesses pontos próximos de zonas de sacrifício, que é um termo muito abordado aí nessa temática e também durante o projeto, ele identifica que por mais que um bairro, né, ambos bairros aí citados no projeto, por mais que um seja ocupado de forma regular e o outro de forma irregular, desordenado, essa dinâmica de ocupação, ela tem esse poder, não esse poder, mas esse processo segregacional, ele é nitidamente perceptível, né? Ou seja, não é porque um foi ocupado de forma regular e o outro ocupado de forma irregular que eles não vão sofrer problemas iguais, né? Os mesmos problemas. Então, essa questão da segregação, de distanciar, a dinâmica de ocupação do solo, de distanciar cada vez mais pessoas de alto poder aquisitivo e pessoas de baixo poder aquisitivo, tem refletido em grandes problemáticas que a gente percebe, tanto ambiental mesmo, seja pelos pontos de focos de queimadas, seja por construções irregulares próximos de córregos, em que essa é uma característica, por exemplo, do termo zona de sacrifício, e que a pessoa se sacrifica, né, de certa forma, para residir em tal lugar, por não ter outra opção, seja pela sua questão financeira ou por outros motivos. Então, o projeto permite ter essa reflexão sobre essas questões da dinâmica de ocupação e também de modo a chamar a atenção dos poderes públicos, né? Dos órgãos competentes para atuar diretamente nessa situação. Certo, muito obrigada, Eduarda, pela apresentação. Agora a gente vai iniciar com as considerações dos avaliadores, dessa vez começando pelo professor Carlos. Raíssa, acho que a Eduarda tem um tempo para apresentar o dela também, né? Para fazer alguma consideração. Ah, é verdade, Nara, muito obrigada. Não tinha me lembrado dessa parte. Eduarda, por favor, se tu quiseres. Sim, deixa eu só ligar minha câmera, só um instantinho. Deu certo? Não tô aparecendo, né? Não tá aparecendo no vídeo, só o som. Acho que é algum problema com a minha câmera. Deu certo agora? Não, ainda não tá aparecendo. Nós podemos te ouvir, Eduarda, talvez queira falar. A consideração que eu quero fazer é sobre a questão do segundo bairro, que é ocupado de forma por invasões, enfim, de forma desordenada.
é uma área de preservação ambiental permanente. Então, isso gera bastante preocupação, enfim. Vários moradores das regiões, eles tiveram casos de dengue, de bicho do pé. Isso é constatado nos relatos mesmo, através das explicações do questionário e da conversa que a gente teve com os próprios moradores das localidades. Então, acho que isso é importante e faltou ressaltar no vídeo. Somente. Seria isso, Eduarda? Agora acho que foi. Então, tá bem. Então, a gente vai passar para as considerações dos avaliadores agora, começando pelo professor Carlos. Sim. Eu vou pedir licença, eu tive alguns problemas durante a apresentação, na minha conexão eu não consegui ouvir bem, então se pudesse passar para algum outro colega, daí eu complemento ao final, para mim ficaria melhor. Não? Tá bom, sem problema nenhum. Então, a gente pode passar para o professor Paulo. Ok, então, parabéns, então, também pelo trabalho, né, pela escolha do tema e pela metodologia e o trabalho que deu, né, que deve ter dado para fazer toda essa análise. Só que eu gostaria, assim, de que tu deixasse mais claro, que eu não consegui entender muito bem pela leitura e não ficou muito claro para mim aqui na apresentação, que você usa um conceito, injustiças ambientais. O que você quer dizer com esse conceito, né? O que ele significa no trabalho? Qual é a importância desse conceito no trabalho? E o que você encontrou na realidade, né? Quais seriam as conclusões, né? O que acontece lá nesses dois bairros com relação a esse conceito que você utilizou, que é de injustiças ambientais? O que seria isso, né? Como é que ele se apresenta na realidade ali? Injustiça ambiental, né? No caso, a gente utilizou muito linkado injustiça ambiental com segregação, zona de sacrifício. Então, injustiça ambiental seria situações em que empreendimentos deixam rastros degradativos, tanto ambiental quanto espacial, e que isso reflete para a população. E zona de sacrifício, que é um termo também muito utilizado, seria através de desmatamentos que se dá pelo segundo bairro. No caso, só para entender mais o contexto, são dois bairros, a população de dois bairros, e sendo no primeiro, ele foi distribuído de forma regular, ou seja, onde o governo ele distribuiu casa à população, entregando o projeto pronto. Porém, esse bairro, ele não é completamente, não tem sua infraestrutura completa, ele tem muitas erosões nos asfaltos, tem vários incêndios de queimada e coisas nesse sentido. E o outro, que é o Jardim Paulo Freire Machado, que é uma área de invasão, o pessoal invadiu boa parte dele, desmatou para construir as suas casas, e essas casas não são totalmente de tijolos, por exemplo. São casas de papelões, são casas daqueles latões, porque é uma grande população aí muito humilde. E aí, através desses caminhos percorridos, através da pesquisa de campo, através das aplicações mesmo dos questionários, vivenciando ali, em contato com a comunidade, percebemos que, através dos relatos mesmo da própria população, eles não têm água, encanada, toda aquela infraestrutura, energia elétrica também não tem. Os caminhões de lixo, da coleta de lixo, não passam entre as ruas não têm nome, porque, como eu disse anteriormente, foi uma área de invasão e uma área de preservação permanente, né? Área ambiental de preservação permanente. Então, eles não deveriam. Na realidade, foi uma empresa que comprou que limpou, né, junto com o governo do estado,
para fazer o projeto de habitação. Porém, a empresa, ela entrou em falência, e aí ela deixou o projeto abandonado. Então, a população, ela teve o entendimento de invadir essa área. Então, lógico que essa área ela não vai ter encanamento, não vai ter energia elétrica, enfim. Os caminhões de lixo, o que acontece? Há muitas queimadas entre as ruas, né, entre os vilarejos ali, as ruas, digamos ruas, mas não está sinalizada por rua, não tem sete. Há muitas queimadas pelo fato do caminhão não passar. Então, todas essas problemáticas geram questões de saúde, problemas de saúde na população, a UBS fica distante. Também teve relatos de que médicos não atendem, então é uma população muito frágil, digamos. Então, a gente resolveu fazer a comparativa desses dois bairros, porque, assim, em tese, né, na teoria, a entrega de um bairro com sua infraestrutura pelo governo, ele deveria ser ter sua infraestrutura redondamente bonita, digamos assim. Mas não, a gente percebe que uma área invadida e uma área que não foi invadida, ela tem os seus mesmos problemas, entendeu? Seria nesse sentido a questão da zona de sacrifício e da injustiça ambiental, de colocar a população em situações de sobrevivência, de sobreviver próximo de córregos, enfim, que lá também é uma região, além de ser uma área de preservação permanente, tem córregos próximos da região, o que gera grandes preocupações e que trouxe essa abordagem. Ok. Parabéns. Obrigada. Certo, então agora nós vamos... Não sei se o professor Carlos já consegue dar as considerações. Sim, tudo bem. Consegui, pela tua fala, para compreender melhor, cortou uma parte para mim, tá? Então, acho que é interessante, parabenizo vocês pelo trabalho, né, de poder fazer essa análise, né, comparativa das realidades, e minha questão é mais no sentido de complementar, no sentido de que formas vocês pensam que essa pesquisa de vocês pode contribuir, tá, para a realidade desses dois bairros, e se vocês pensam em alguma forma de divulgação desses resultados, visando alguma mudança na realidade, né, dessas comunidades. A pesquisa em si, ela ocorreu no ano de 2019. Então, ao final, a gente teve apresentação em feiras e tudo mais. A gente buscou, a ideia seria, no caso, em 2020, nesse ano, dar continuidade ao projeto, assim como a gente está dando, mas de perto, ou seja, abordando outras questões que complementassem. Porém, em março, a gente teve o Covid, né? Então, digamos que dificultou aí o acesso rosto a rosto, digamos assim, com o morador. Mas formas de trazer o projeto, visualizar mais o projeto, seria levar mesmo aos órgãos públicos para que eles percebam essas problemáticas que vivenciam. É que, na realidade, a gente vive muito um processo aqui em Campo Grande de segregação socioespacial. A gente percebe uma cidade ótima no centro, em que tem infraestrutura, asfalto e tudo mais. Então, os políticos, eles não visualizam muito a questão, o entorno da questão, né? A gente tem algo muito centralizado e eles não observam a questão da descentralização do entorno. Então, seria, sim, levar o projeto até esses órgãos públicos competentes para atuar de forma ativa e para garantir, de alguma forma, o bem-estar da sociedade. E atentar também para essa questão da ambientalização, que é algo muito crítico, que muito se fala, mas, assim, pouco se faz, entendeu? É muito abordado, porém, eles fecham muito os olhos para essas questões. Então, seria levar isso. Mas a gente percebe também que os moradores, ao entrevistar, eles não têm muita esperança, entendeu? Porque eles sabem a realidade, que a gente não tem políticos que realmente brigam, digamos assim, entre aspas, por essas questões. Então, é algo que tem que batalhar por isso, para a melhora disso, porém, em grande número de pessoas. Então, além de a gente buscar com esse projeto melhoras, a gente tem que
colocar, digamos que, esperança no olhar do morador, daquela pessoa que mora ali na região, para que ela também lute, porque a gente sabe que somos a força quando somos em um número maior de pessoas, enfim, de grupo maior, entendeu? Se é que me entende, seria nesse sentido. Acho que consegui te ajudar, se não, estou à disposição também. Sim, com certeza. Parabéns e obrigado. Muito obrigada. Certo, então agora a gente vai para as considerações do último avaliador, que é a Dionara. Ok, aqui estou. Eduarda, eu só queria iniciar dizendo que eu fiquei impressionada com a sua... Desculpa, te cortando, não estou conseguindo te entender. Muito bem. Vamos ver. Melhorou. Consegue dar agora? Sim. Só, antes de mais nada, Eduarda, meus parabéns. Eu fiquei impressionada com a sua propriedade, seu conhecimento, o quanto você realmente conseguiu responder as questões que foram levantadas aqui, e foram até mais, me permite dizer, foram mais pertinentes do que no próprio vídeo. A sua participação pessoal agora foi mais esclarecedora do que pelo vídeo. Parabéns. Muito obrigada. Eu anotei aqui que eu queria colocar, eu gostaria de... Peraí. Vamos fazer assim. Consegue ouvir melhor? Melhorou o áudio? Então tá. Além dos parabéns a você, né? A pesquisa, mas tem a questão da representatividade social desses dois bairros. Também os políticos, eles estão sentados, o olhar deles é para o centro, né, da cidade, e não para o subúrbio, para os bairros do entorno, inclusive, principalmente para os bairros que estão com mais dificuldades, né, na questão social, econômica, mas de que forma que existe algum tipo de representatividade social nesses bairros, mesmo política, ou então movimentos deles, de alguma parte, de alguma forma que eles consigam ter uma voz? Você falou, juntos somos mais fortes, mas também precisamos ter voz para isso, né? Não adianta só ter um monte de gente, porque os bairros normalmente são bastante numerosos, mas as pessoas não buscam, não externam essa necessidade, né? Então, existe algum tipo de representatividade ali nesses locais? No caso, a gente tem os líderes de bairro. Mas, como dito, esse líder de bairro, ele é mais identificável, digamos assim, no primeiro bairro, que ele se dá por uma ocupação regular, no conjunto habitacional Ministério. Então, ali ele existe e você consegue ter acesso a ele. Agora, se tratando do Jardim Paulo Coelho Machado, ele, por ser uma área de invasão, as pessoas se escondem, elas tendem a se esconder mais, a não ceder entrevistas, que no caso esse processo foi muito difícil. É um bairro que quando você... Não é um bairro, digamos assim, né? É uma área invadida. E quando você tem acesso, você tem que ter muito cuidado, porque eles já querem agir com agressão, por conta que pensam que são pessoas que não querem ajudar e querem pegar, digamos assim, aquele local de volta. Então, nesse caso, não tem representatividade nesse segundo bairro citado, que é o Jardim Paulo Coelho Machado, por ser uma área de invasão em que as pessoas têm medo até de ceder entrevistas. Seria isso mesmo. Uma coisa que eu quero abordar, que a gente tratou muito no nosso projeto, foi com base na Hermínia Maricato. Não cortando o assunto, tá? Mas ela fala muito sobre a questão da favelização. Tem um livro até dela que se chama Metrópole, a Periferia do Capitalismo. Então, ele retrata muito esses subúrbios e a realidade é muito próxima do que ela trata. E também a gente teve aí no nosso referencial teórico Milton Santos, que é um grande geógrafo, né? Que também aborda sobre mais as questões urbanas, não criticando tanto quanto a Hermínia. A gente se baseou muito neles para falar disso. Mas, voltando na questão, a gente só teve o líder mesmo do Jardim Ramstedt, que, como eu disse anteriormente, eles meio que perdem a esperança. Então, não tem muita essa ferramenta de ir atrás, enfim. Mas estamos pensando também em formas de, digamos que, recuperar outras alternativas que
façam com que as pessoas sejam ativas nesse sentido de buscar melhorias, sabe? É um pensamento coletivo. Eduardo, obrigada. Sigo à disposição. Certo, então, gente, muito obrigada, Eduarda, pela apresentação e os avaliadores pelas considerações realizadas. Agora a gente vai dar, então, início ao próximo projeto, que se intitula Aplicativo de Tecnologia Assistiva para auxiliar as compras em supermercados, promovendo a inclusão de pessoas com deficiência visual. Esse projeto é da Darly Beatriz e da Giovanna Antonella, eu acho que as duas estão presentes. Sim, estamos aqui. E orientado pelo Tiago e pelo Regerson. Eu vou mutar agora a câmera e o microfone para poder rodar o vídeo de vocês. Oi, meu nome é Giovanna. Oi, meu nome é Dani. Somos estudantes da Escola Estadual Valdemir Barros da Silva, localizada no estado de Mato Grosso do Sul. O nome do nosso projeto é Aplicativo de Tecnologia Assistiva para auxiliar os deficientes visuais em suas compras no supermercado, promovendo a inclusão dos deficientes visuais. Ao realizarmos compras no nosso cotidiano, observamos algumas irregularidades no espaçamento e empecilhos no meio do caminho. E por esse motivo, nos perguntamos como os deficientes visuais fazem para enfrentar essas dificuldades na realização de suas compras. E por esse motivo, decidimos criar um projeto para ajudar os deficientes visuais. E com estudos, baseamos o nosso projeto na Lei Federal 13.146, do dia 6/7/2015, onde define-se que toda pessoa com alguma deficiência tem o direito de estar inclusa ao meio social e de ter acessibilidade. Porém, nota-se que o Brasil não se encontra preparado para atender este público, tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas. De acordo com o gráfico do IBGE em 2010, mostra que aproximadamente 47 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. Desse total, 7 milhões são totalmente cegos. Já no estado de Mato Grosso do Sul, 16% da população tem alguma disfunção visual. Desse total, aproximadamente 5 mil são totalmente cegas. Para promover a inclusão, devemos seguir o conceito da equidade, que é tratar as pessoas com suas diferenças, oferecendo as mesmas oportunidades. Portanto, o objetivo é promover a inclusão e a acessibilidade para esses deficientes visuais no supermercado. Criar um aplicativo de tecnologia assistiva para ajudá-los a se locomover pelas seções do supermercado em busca dos produtos. E garantir a autonomia total desses deficientes visuais. E com isso foram feitas pesquisas nas redes de supermercados para verificar a frequência deste público na realização de suas compras. Fizemos mapeamento do supermercado, buscando enfrentar as mesmas dificuldades que os deficientes visuais têm na hora de realizar suas compras. Por isso, a integrante Giovanna se disponibilizou a ser vendada e com o meu auxílio e do orientador, Tiago, nós contabilizamos os passos de cada seção do supermercado. Mas quando estávamos indo em direção ao caixa preferencial, percebemos que a placa de identificação não mostra se o cego tem o direito de usar essa prioridade. Além dessa observação, percebemos várias caixas, objetos, cestas pelo meio dos corredores e pelas entradas e saídas. Com os dados do supermercado no papel, transferimos para a tela do computador. E o layout definido foi feito pelo aplicativo PixArt, que é um editor de foto e vídeo. Com isso, os próximos passos serão a programação dessa tecnologia assistiva, que será feita através da linguagem de programação JavaScript com HTML, por ser compatível com os navegadores atuais,
e será essencial para o objetivo do nosso projeto. Só que, infelizmente, temos algumas dificuldades para concluirmos o nosso aplicativo, pois estamos passando por um momento de isolamento social e precisamos das ferramentas adequadas para concluir o objetivo do nosso projeto. Certo, agora a gente abre os 5 minutos para as considerações e complementações das participantes do projeto. Alguma das duas vai querer falar alguma coisa? Não. Tá, tranquilo. Então, a gente vai chamar o primeiro avaliador, professor Carlos, para as considerações. Ok, boa noite, parabéns às integrantes do grupo. A minha questão é, vocês relataram ali, vocês fizeram essa experiência, né, de vendar os olhos, enfim, vocês foram a um supermercado, enfim, usaram como parâmetro um mercado grande, enfim, e aí eu gostaria de saber um pouco mais, assim, como foi vocês falam que contaram os passos para cada sessão, enfim, chegaram a fazer alguma análise, alguma pesquisa em termos de embalagens de produtos, quais possuem o Braille na sua descrição, enfim. Eu sei porque eu tenho um relato de uma aluna da escola que eu trabalho, que é deficiente visual, enfim, e eu conheço um trabalho, assim, que realmente a escola, né, a única deficiente visual da escola, hoje ela está no 9º ano, está terminando o ensino fundamental, ou seja, então ela promoveu uma mudança em uma série de coisas na escola, né, ela desafiou gestores e professores, enfim, e uma das experiências que, um tempo atrás, uma professora que acompanha ela contou, mais importantes para ela foi justamente essa visita a um supermercado, né, em que ela relatava, nós, né, videntes, enfim, não temos a noção, né, da importância que é enxergar, enfim, e coisas que não são banais, né, para esses sujeitos são essenciais, né, e a gente não se dá conta. Enfim, eu queria saber um pouco mais desse processo, né, e o que vocês relataram no final, né, a questão das dificuldades de continuidade, tem a ver mais ao acesso dessa tecnologia para criar o aplicativo ou a outros impedimentos também? Enfim, essas duas questões, assim, para mim. Boa noite. Bom, nós fomos ao supermercado para contabilizarmos os pontos, pois é necessário. A gente irá criar um aplicativo. E para a realização desse aplicativo, a gente precisa da contabilização dos passos de cada seção do supermercado. Mas a dificuldade é tanto na questão do supermercado quanto da tecnologia, pois o supermercado ele tem muitas irregularidades, tem empecilhos no caminho, os corredores são muito estreitos, não tem uma passagem muito adequada, a sinalização também não é boa. Isso atrapalha muito, porque a gente, ao realizarmos nossas compras, a gente já vê essa dificuldade. E com isso, fica um pouco mais difícil também dos supermercados, pois tem muitas irregularidades. Mas a contabilização de passos é necessário para o deficiente visual. Ao chegar na entrada, ele conseguir ir em cada seção que ele quer, que ele deseja realizar a sua compra. E a questão do Braille, nos supermercados, são poucos supermercados que têm essa questão. Então, assim, o que estaria ajudando esse deficiente visual ao realizar a sua compra seria o comando de voz, porque é um aplicativo que o próprio deficiente ele vai poder ter no celular dele. E vai ser tudo por comando de voz, que irá facilitar. Eu não sei se eu ajudei muito, se quiser eu posso explicar melhor. Quero falar, licença. Bom, não escolhemos um supermercado grande, porque nosso orientador falou que seria mais viável escolhermos um supermercado pequeno mesmo, de bairro. E nós escolhemos um supermercado que é a Rede Pires, que tem na maioria, né, dos bairros de Campo Grande, daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, escolhemos ir lá e
como eu falei, né? Como eu falei, a Giovana se permitiu ser vendada e fomos contabilizando os passos. E então, percebemos essas irregularidades que a Giovana falou, e algo que a gente percebeu que vai ser uma dificuldade também na hora de programação, vai ser na exatidão dos números, né, dos passos, porque se a gente errar um número assim, a gente pode estar levando o deficiente visual a um lugar errado ou a um produto errado. E acho que é isso que é uma dificuldade que a gente vai achar na programação. Ok. Certo, então, gente, vamos para as considerações do próximo avaliador, o professor Paulo, por gentileza. Boa noite, então, ao grupo. Parabéns também aí pela escolha do tema, que é bastante importante, né, nos dias atuais, trabalhar com inclusão, né, e realmente as pessoas deficientes visuais têm uma importância significativa, né, na nossa sociedade. Então, eu só assim algumas dúvidas, né, até porque não é bem a minha área de atuação, né, na parte de programação, então alguma coisa talvez eu não tenha entendido. Quando vocês falam ali que vocês usam um dado ali de 336 mil pessoas com deficiência, né, com dificuldade para enxergar, e Campo Grande ocupa a 23ª posição. Esse dado aí é mais uma curiosidade, com relação ao país ou ao estado de Mato Grosso do Sul? Eu não entendi muito bem como é que vocês colocaram ali no texto. Não está dando para escutar muito bem. Eu acabei escutando mais ou menos, mas eu acho que eu tenho a resposta. Bom, esse censo é um censo do IBGE de 2010, então ele é do Brasil, e aí o do estado de Mato Grosso do Sul, eles fizeram a média. Então tá. Eu tenho uma questão, acho que é o mais interessante para mim, assim, seria para entender um pouquinho o que vocês pretendem fazer. Como é que vocês estão pensando a lógica desse aplicativo, né? Pelo que eu entendi, é um aplicativo de celular, né? E aí o deficiente faz uma lista com as compras que ele deseja, e aí o aplicativo vai guiá-lo no supermercado até as prateleiras onde está o produto. Então, a minha pergunta é, o deficiente ele vai fazer uma lista e o programa vai levá-lo até o mercado, ou ele vai passar pelas prateleiras e o aplicativo vai ler a localização e informar em que seção ele está? Qual é a lógica que vocês estão pensando em fazer? Bom, nós pensamos que comando de voz seria algo viável para o deficiente visual utilizar. E ele chegaria na entrada e falaria o primeiro produto que ele quer comprar. Digamos, um exemplo, ele quer comprar um arroz. Então, o aplicativo, ele iria dar essa resposta através de fone de ouvido ou mesmo na entrada, na saída, né, de áudio do celular. E falaria quantos passos ele tem que dar para chegar nessa seção do arroz. E para ele localizar realmente o arroz ou a marca que ele quer, seria pelo acesso da câmera. Então, ele tiraria uma foto e aí ele ia saber qual é a marca do produto e qual é o preço dele, as especificações realmente do produto. Porque nós pensamos assim, que todas as embalagens são diferentes. Então, o código de barras vai estar em locais diferentes, podem estar em cima, podem estar embaixo, atrás ou na frente. Então, pensamos que seria mais fácil se ele tirasse foto e aí ele visse as especificações do produto. E também, no caso da localização dele, a gente utilizaria o GPS mesmo do celular, o aplicativo iria utilizar o GPS do celular para saber que ponto que ele está. Então, se ele quiser sair do arroz e ir para carne ou ir para o iogurte, e o aplicativo vai informar onde ele está e os passos que ele tem que ir para a próxima sessão. Ok.
Certo, então agora a gente vai para as considerações do último avaliador, que é a Dionara. Ok. Consegue me ouvir bem, meninas? Giovana também, está me ouvindo? Ok. Eu acho que vocês se propuseram uma tarefa bastante difícil. Não penso que seja muito fácil. Estou sim. Darem no papel um aplicativo com essa proporção, sabe, meninas? A primeira coisa que eu fui pensando enquanto vocês estavam falando também, até que ponto a rede de mercados, né, a gerência do mercado que vocês estavam utilizando como cobaia ali no caso do aplicativo, eles estão cientes disso, até mesmo porque não é só uma questão de não ter empecilhos no corredor. Mas eu falo por Jaraguá do Sul, é uma cidade, eu sou de Jaraguá do Sul, e é uma cidade muito menor que Campo Grande, e eu vejo nos mercados que nós temos aqui, mesmo os grandes, eles mudam com frequência a localização dos produtos, né? Então, assim, tendo essa percepção, eu fiquei pensando como que vocês iriam, assim, coordenar isso com a gerência do mercado para que isso não entrasse em conflito. Vocês vão ter um mapa de determinado produto, no determinado endereço, né, no aplicativo, mas eles podem mudar, e eles fazem isso com frequência, né? Então, essa era uma primeira questão. Até que ponto que a coordenação da gestão, a gerência do local está ciente da proposta de vocês. E o meu segundo ponto era até que ponto vocês têm a dimensão real do que é fazer um aplicativo com esse grau de complexidade que vocês estão pensando. Se vocês já foram a parte da técnica ou não. Está cortando muito a sua voz. Na segunda pergunta. Darli, você também não ouviu? A segunda pergunta eu não estou conseguindo ouvir direito. Tá. Vamos ligar a câmera. Normalmente piora com a câmera ligada. Assim vocês conseguem ouvir melhor? Sim. Sim? Para mim está travando. Está travando. Mas infelizmente às vezes acontece isso em função até da internet, né? O que você não entendeu, Giovana? A questão do meu questionamento? Sim, agora eu comecei a ouvir melhor. Oi? Sim. Tá, vocês conseguem responder o que eu coloquei ou querem que eu refaça a pergunta? Refaça a primeira pergunta, por favor. Tá, a primeira questão é, se vocês entraram em contato, se vocês acordaram algum tipo de tratativa com a gestão. Eu não consegui escutar a pergunta. Ó, eu coloquei a questão ali no chat. É mais amplo do que eu escrevi, mas obviamente eu acho que facilita. Posso responder? Bom, entramos em contato no dia que fomos, né, fazer essa pesquisa, digamos assim, essa pesquisa de campo, e eles ficaram cientes e até nos disseram que apenas dois deficientes visuais fazem compras mensalmente lá, mas sempre eles contam com a ajuda de um funcionário. Porém, eles não são adequados, né, para atender realmente a dificuldade deles. E nesse caso de mudanças, assim, é algo que eles nos comunicaram, que é apenas, tipo assim, eles mudam quando é promoção. Promoção, eles mudam esses de lugar, mas sempre tem um corredor específico para cada produto. Então, acho que não seria, assim... Acho que com o nosso aplicativo, ele poderia suprir todas as necessidades que o deficiente visual precisa na hora que ele for fazer suas compras. Se ele quiser um arroz, ele vai ter a opção de arroz, feijão, a mesma coisa. Acho que isso não atrapalharia de fato. Sim, a segunda questão, então, é se vocês têm alguma perspectiva já da parte técnica em relação ao aplicativo.
Porque eu acho que é uma tarefa hercúlea que vocês estão fazendo, vocês estão se propondo. Pode responder? Tá. A gente já teve uma dimensão, né, da parte da programação com o HTML, que a gente aprende no nosso curso, né, na escola, e aí a gente começou a fazer, porém falta a parte que é a dinâmica do site, perdão, do aplicativo, a dinâmica do aplicativo, para ele poder aceitar comando de voz, para ele poder ter a saída de áudio e etc. Para que a gente possa dar essa continuidade ao projeto. Bom, um minuto. Ok, então, boa sorte para vocês. A gente fica ansioso, nós estamos ansiosos pelo resultado. Quem sabe dê certo, vocês conseguem divulgar isso para outros lugares também, né? Parabéns, meninas. Da minha parte é isso, Raíssa. Certo, então, gente, muito obrigada, Janara, pelas considerações. A gente vai fazer uma pausa agora, tá? De 10 minutos. Eu peço que todos os integrantes aqui da sala permaneçam, tá? Só deixem os microfones e as câmeras desligadas. A gente para agora 10 para as 9 e voltamos 9 horas, tá? Para finalizar os últimos 3 projetos. Daí.
Oi, pessoal. Retornando, então, eu vou fazer só a chamada dos projetos faltantes para ver se tem pelo menos um integrante para fazer a apresentação. Se não, a gente vai só fazer uma chamada para ver se o pessoal ainda está presente e daí eu chamo o nosso coordenador geral para encerrar, tá? O projeto da sequência seria... Todo mundo está aí já? Sim. Beleza. Professora Nara, que ainda não retornou, mas tranquilo. O próximo projeto seria o estudo sobre o couro zoa e seus métodos de produção, a elaboração de um guia prático. A pessoa que iria apresentar seria a Laura. Ela está presente? Tá, tranquilo. O projeto seguinte seria a complementação dos levantamentos e sistematização do inventário das unidades de interesse de preservação no município de Joinville. As apresentadoras seriam a Rosana, a Isabel e a Dione. Alguma delas está presente? E o trabalho da categoria 3, que tinha ficado para o final, seria a análise da valorização das terapias e eventos holísticos, da Larissa. Ela está presente? A gente vai só aguardar mais um minutinho, tá? Mais 2 minutinhos, para ver se algum dos integrantes entra na chamada, tá? Senão, a gente vai encerrar daí, beleza? Eu vou mutar o microfone e a câmera agora. Certo, pessoal, só para deixar registrado, então, que a gente deu tempo hábil para todos os participantes entrarem na sala e terem oportunidade para apresentarem os projetos, tá? Então, 3 projetos foram apresentados e o restante acabou não sendo.
A gente vai encerrar, então, agora a sala, tá? Eu queria agradecer aos estudantes e os professores e os avaliadores em nome da FEBIC e também convidar a todos para participarem da programação semanal que está disponível no nosso site e no canal do YouTube, que vai incluir todas as palestras, as oficinas, as mesas redondas, visitações virtuais, entre outras ações, tá? Então, seria isso, uma boa noite para todo mundo, eu agradeço a participação de todo mundo. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Também quero externar aqui meu agradecimento pela oportunidade de vocês estarem aqui conosco, participando da FEBIC, e aos professores orientadores também. E a você também, Raíssa, obrigado por ter mediado essa sala. Boa noite e até a próxima, pessoal.